Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória, meus irmãos. Bom dia, graças a Deus, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nesse dia. Hoje é dia 18/3/2026. Estamos no lugar certo, amados irmãos. Estamos no canal de oração diária. Vamos nos relacionar com Deus nesse dia. Glória a Jesus. Antes de você, glória a Deus, se inscrever aí no canal, que você vai se inscrever, saiba de uma coisa. Jesus é contigo, é com a sua família. Jesus é na sua vida e no seu trabalho, no seu empreendimento, né? Você que tem uma empresa, que Deus possa fazer crescer, assim como o Senhor fez personagens na Bíblia, como José, prosperar lá no Egito, assim como o Senhor fez Salomão prosperar, porque ele pediu a Deus sabedoria. Assim como o Senhor abençoou também Isaque, quando peregrinou na terra a qual Deus havia ali designado. Então ande na presença de Deus, procure saber a vontade de Deus para a sua vida e com certeza tudo vai dar certo. Queridos irmãos, como diz a nossa irmã Maria Benedita, hoje o Senhor tem um pão quentinho do céu para alimentar a nossa vida física e espiritual. Nós somos uma família, glória a Deus, como diz a nossa irmã Eliane Pinheiro. Somos uma família comprada, remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Eduardo Maia, o tempo todo Deus é bom. Como disse Juvenal também, como sempre diz o nosso irmão Juvenal, é bênção sobre bênção. Glória a Jesus. Queremos agradecer a todos os irmãos inscritos aqui. Queremos pedir aos irmãos que orem. Ore por minha família, ore por minha vida, para que os irmãos possam também receber de Deus a proteção sobre a vossa família. Quero dizer aos irmãos que pela graça de Cristo, nós estamos com 4.000 e alguns inscritos no canal e nós cremos que amanhã teremos mais pessoas juntamente conosco. E peço neste momento também oração por minha vida e pela vida da minha esposa Juliana. E mês de março maravilhoso. Ontem, glória a Deus, dia 17, completamos 25 anos de enlace matrimonial. Que bênção, né, irmãos? 25 anos de casados, debaixo da proteção do Senhor. Passamos por momentos difíceis, né? Porque todo casal passa por momentos difíceis, mas a boa notícia que eu tenho para os irmãos, Deus tem sido o nosso suprimento diariamente. O Senhor tem sido a nossa fortaleza diariamente. Estaremos orando também, meus irmãos, pelo seu casamento, por sua família, pelos seus filhos, para que a mão de Deus esteja guiando os passos. A Bíblia diz os passos de um homem bom. Quando eu falo homem, eu falo nos dois sentidos, né? Homem e mulher são confirmados pelo Senhor. Aqui temos as mensagens dos irmãos. A Marisa Gley, que Deus abençoe sua vida, Marisa, que em tudo você seja próspera e abençoada. Nós temos aqui o Elcimar Teixeira, que Deus abençoe sua família, sua casa. O Eduardo Maia, a sua esposa Eliana, que Deus abençoe sua família, que Deus continue prosperando a vida do Eduardo e abrindo todas as portas. Glória a Deus, Deus é contigo, Eduardo Maia. Nós temos Lenildo Ramos, Deus abençoe sua vida e sua família, Lenildo, estamos orando por ti.
Valdir Aparecido e sua esposa Renata, Anderson Rodrigues do Prado, Maria Benedita, Joselma Luz tem sido uma bênção aqui no canal. Ela diz: glória a Deus pela palavra atemporal. Assim é a palavra do Senhor. Excelente colocação, é verdade. A palavra de Deus é para todos os tempos, né? Por isso ela é atemporal. Deus abençoe sua vida, irmã Joselma. Irmã Isabel Bandeira, que Deus abençoe sua vida, seu esposo, pastor Agenaldo e toda a sua casa. Ao pastor Hélio, a irmã Belcholina, ao pastor Adilberto, a irmã Lúcia. Deus abençoe. Deus abençoe Roberto Gomes, sua vida. Ele está dizendo boa tarde, pastor. A irmã Ivone Alves, ela está dizendo graça e paz, pastor. Glória a Deus pela vida da senhora, sua mãe, que completou 80 anos, minha mãe, né? No dia 13. Deus continua abençoando sua esposa Juliana. Glória a Deus, dia 14, completou mais um ano de vida. E ela aqui completa dizendo: Deus abençoe a Deus pela vida do João Lucas e Isaquias e todos os irmãos do canal. Obrigado, irmã Ivone Alves. Que Deus abençoe também a senhora, a sua família, em tudo. E hoje, irmã Ivone, melhor dizendo, ontem, no dia 17, nós completamos 25 anos de casado para a glória do Senhor. Continue, irmãos, orando por nós, continue orando pelo canal para que cresça de forma maravilhosa, segundo a medida de Deus. Cleberton Moraes, meu amigo, glória a Deus. Cleberton Moraes, Deus abençoe sua vida e o seu crescimento espiritual. A nossa irmã Marli, ela está dizendo: a paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, irmã Marli. O Antônio, a Camila, lá em Portugal. O Francis Van também mandou mensagem aqui. Que Deus abençoe a vida do Francis Van. Deus abençoe a vida, glória a Deus, de todos os irmãos inscritos no canal. Vamos orar nesse instante, pedir a bênção de Deus nesse dia. Deus abençoe Leonardo de Oliveira também. Glória a Deus. A Miriam Araújo. Irmã Miriam Araújo, que Deus abençoe sua vida, irmã Miriam Araújo, Miriam Miranda e os demais irmãos. Vamos orar nesse instante. Glória a Deus. Senhor Jesus, estamos na tua presença, mais um dia de bênçãos e de vitórias estabelecida pelo Senhor na vida desta família de oração diária. Grandes são as aflições do tempo presente, mas grande também é a vitória proporcionada pelo Senhor para os teus filhos que acompanham, Jesus, as nossas orações, para os teus filhos que oram em suas residências, para os teus filhos que oram constantemente, para os teus filhos que estão, Senhor, colocando cada vez mais propósito e projetos diante do Senhor. A tua palavra nos diz, Senhor, que o nosso Deus, com sua infinita riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor tem uma porta grande aberta para os teus filhos em todos os aspectos. Abençoe cada nome citado, os irmãos que adentrarão, Senhor, e ouvirão a tua palavra e serão nutridos pela boa palavra, pela semente do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, que transforma a vida do homem. Senhor Jesus, ó Pai querido, continue abençoando este canal, que ele venha chegar a lugares, Senhor, que jamais eu irei imaginar, Senhor, com minha mente, que pessoas ouvirão a tua palavra. Senhor, que esta mensagem chegue à Europa, ao interior do Brasil, às cidades mais remotas do nosso país, às cidades, Senhor, da África, Senhor, ó Deus, países da África, cidades como Portugal, Suíça, França, Bélgica, Alemanha, Senhor, aonde estiver alguém necessitando agora, Jesus, de um milagre da tua parte, que o Senhor possa visitar de uma forma gloriosa. Visita a irmã Juciana, Jesus, o seu esposo, ó Deus,
Geilton. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da irmã Jussiana, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da irmã Maria Gomes, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do Rafael Freire, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da irmã Zéza, dos seus filhos Eliabe, André e João Vitor e seu esposo Geilton. Pai querido e Pai amado, abençoe a irmã Niceia. Senhor, abençoe a sua saúde, dê saúde. Nós desejamos, como texto bíblico, desejamos que ela vá bem e que tenha perfeita saúde. Senhor, assim como vai bem a tua alma. Senhor, desejamos que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do João de Souza Brito. Desejamos que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do Neudeci. Glória a Deus. Desejamos que a tua bênção esteja sobre a vida da irmã Maria Soraya e do Odiel. Senhor, do presbítero Aldo. Senhor, do pastor Kleberson. Ó Deus, sobre a vida do pastor Adílio, do pastor Jefferson Trindade. Jesus amado, do pastor Samuel, da vida do Nailton, pastor Nailton e o Neilton. Que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre este lar, sobre esta casa, esta mulher que está enfrentando, Senhor, ó Deus, momentos difíceis em sua vida. Este homem que está enfrentando problemas, ó Deus, de saúde. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus do milagre. Nós cremos, meu Senhor, e abençoamos o Teu povo no Teu nome, porque nós sabemos que só em Ti nós encontramos resposta para todas as nossas questões. Visita a Maria das Graças, visita a Leda, visita o Ivanilson, Luci, Jesus. Senhor, visita a Tua filha, Luci e seus filhos, suas necessidades. Visita-os de perto, os de longe, o Juliano Freire, meu cunhado, ao sair de casa para o trabalho, ao retornar. O meu sogro João continua, Senhor, restaurando a sua saúde para a glória do Teu santo e poderoso nome. Começa, Senhor, a realizar grandes milagres, grandes prodígios, grandes avivamentos, ó Deus, na vida do Teu povo sobre a face da terra. Nós cremos que essa pessoa que está ouvindo agora esta oração, conforte, dê uma direção, dê uma nova, Senhor, posição. Jesus, na vida deste homem, desta mulher, desta família, dê direção à tua filha, dê direção ao teu filho. Senhor, restaura, abençoa a vida do José, abençoe a vida da sua esposa, Senhor. Ó Deus, abençoe a vida da sua esposa, abençoa o Valverde, dê vitória, Senhor, para a glória do teu nome. Tu és um Deus todo-poderoso. Visita, Senhor, aqueles, como diz a tua palavra, aquele que nos persegue, visita aquele, Senhor, que calunia o teu povo, visita e salva e transforma, assim como o Senhor fez na vida de Saulo de Tarso. Senhor, muda a história da nação brasileira, muda a história do mundo, as guerras, os rumores de guerras, a guerra entre Israel e Irã, onde muitas pessoas estão morrendo. Pai querido, é o nosso dever orar para que haja paz. Senhor, acima de tudo, nós sabemos que estamos vivendo num período escatológico, que cumprimentos das tuas profecias terão que se cumprir, mas nós, como igreja, não podemos deixar de orar, não podemos deixar de pregar, não podemos deixar de fazer a tua vontade até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Nós te agradecemos, ó Mestre, fala conosco através da tua palavra. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje nós estaremos meditando ou fazendo uma análise, uma síntese no livro de Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12, aonde vai nos fazer uma reflexão sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, um contraste entre o sermão de Moisés, que foi o sermão no Monte Sinai, a entrega da lei, e temos o sermão da montanha,
que foi transmitido por Jesus no capítulo 5 do livro de Mateus. Mateus é um escritor. Mateus, o seu livro tem como público-alvo os judeus. E entre esse contraste entre o antigo e o novo, Jesus é comparado por Mateus como o novo Moisés, mas com uma superioridade, na verdade, com autoridade superior a Moisés. Claro, ninguém chega nem uma quantidade mínima da autoridade delegada por Cristo, porque Cristo é Deus. A fonte de autoridade, Moisés, ele atuou como mediador. Moisés atuou como mensageiro que subiu ao monte para receber a lei de Deus e transmitir ao povo. Jesus, ele não recebe a lei, ele profere com autoridade. Jesus profere com autoridade própria. Jesus, ele profere com a sua própria autoridade, enquanto Moisés dizia: assim diz o Senhor. Jesus usa a expressão eu, porém, vos digo. Olha a diferença de autoridade. Moisés está dizendo assim diz o Senhor. Jesus está dizendo eu, porém, vos digo. Jesus está demonstrando autoridade até sobre a Torá, sobre a lei. Moisés, ele está com a letra, a lei mosaica, focada principalmente em ações externas, condutas e observância, como, por exemplo, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus, na verdade, o foco de sua mensagem é espiritual. Jesus aprofunda a lei para o nível do coração. Jesus aprofunda para o nível do pensamento. Ele ensina que a ira interna é equivalente ao assassinato. E também o olhar cobiçoso é equivalente ao adultério. Olha como a graça, na verdade, ela vai de encontro de uma forma mais criteriosa do que a própria lei. A lei de Moisés funcionou como um código para uma nação específica, revelando a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem, mas sem oferecer o poder interno para cumpri-la perfeitamente. Já o sermão de Jesus, Jesus afirma que não veio abolir a lei, Jesus veio cumpri-la, levá-la ao seu propósito pleno. Ele apresenta uma justiça superior, uma justiça baseada na graça, na transformação do interior do espírito. Mas esse sermão, ele da montanha, no capítulo 3, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino do céu. Os que choram serão consolados, os mansos, eles herdarão a terra. Os que têm fome serão fartos, os misericordiosos, eles alcançarão da parte de Deus a misericórdia. Os limpos de coração, eles verão a Deus. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que foram perseguidos receberão a recompensa do céu, de morar na glória, de estar para sempre com o Senhor na eternidade. Agora vamos de fato ao entendimento o que é ser pobre de espírito dentro de uma consciência do próprio Cristo, tentando aqui analisar
de forma pormenorizada o que Cristo está querendo nos trazer como lição. Os pobres de espírito não se refere à pobreza material, mas se refere à humildade espiritual de quem sabe que precisa da graça de Deus. Por isso Deus está dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. Você precisa da graça de Deus, você precisa da misericórdia de Deus, você é necessitado do perdão de Deus, da compaixão de Deus. Então lance hoje na presença de Jesus. Ele tem consolo para a tua alma, Ele tem alento para o seu coração, Ele tem transformação para a sua vida. Bem-aventurado, Jesus está dizendo, os pobres de espírito. Não se refere à pobreza material, mas a humildade de olhar para nós e fazer uma visão interior dentro de nós e reconhecermos que nós precisamos da graça. A graça é um presente, é um favor não merecido. Nós não merecíamos, mas o mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. A Bíblia diz: bem-aventurados que choram, os aflitos, os que choram pelo seu sofrimento aqui no mundo, sofrimento causado pelo pecado, sofrimento causado pelas aflições do tempo presente, que foi ocasionado pelo próprio pecado. Do que se queixa o homem dos seus próprios pecados, o pecado atrai a ira de Deus. Mas nós temos o sacrifício de Cristo, que limpa-nos, que transforma-nos, que nos faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Estes que sofrem aqui serão um dia consolados, consolo divino na eternidade. Agora nós temos o caráter do discípulo. Quais são as características de uma pessoa que tem um caráter de um discípulo, de um servo do Senhor? O espírito de mansidão. Ser manso não é ser passivo ou fraco, mas ter o poder sobre o controle de agir com paciência, sem violência. Mansidão. Fome e sede de justiça, um desejo intenso por retidão moral, um desejo intenso por retidão social. Fome e sede de justiça. Ter fome e desejo de andar de maneira que agrada a Deus. Os passos de um homem bom, a Bíblia diz, são confirmados por Senhor. Cada passo que nós damos, nós vamos glorificando o nome de Jesus. Lembra de Eliseu? Cada passo que ele dava, a mulher observava pelo campo de sua visão, a maneira dele andar, a maneira dele se portar e de agir. Esse homem tinha sede de justiça. Misericordioso é agir com compaixão, é agir com uma pessoa que está sempre pronta a perdoar, refletindo com o próprio Deus, como o nosso próprio Deus nos trata, da maneira como Ele nos perdoa. Tem pessoas que não podem nem orar ou fazer isso. Eu falo para mim mesmo e para você que está me ouvindo, para todos nós, porque a mensagem é a espada de dois gumes, ela corta para lá, corta para cá. Na oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, Jesus ensina a oração dizendo assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aquele que nos ofende. Isso é ser misericordioso. É alguém que lhe pede para você andar 1 milha, você anda com ele a 2 milhas. Se pedir a túnica, você entrega também a capa. Está tudo dentro do contexto do Evangelho de Mateus capítulo 5. Aqui é Jesus, não Moisés, que está ensinando, instruindo aqueles que estavam
naquele momento recebendo o ensino de Cristo, mas a palavra de Deus é profética para os nossos dias e até hoje a mensagem de Cristo ela está transformando corações. Aí, dentro do caráter do discípulo, a pureza de coração é agir sem segundas intenções, com motivações puras. Qual é a nossa motivação de agir para socorrer alguém? Qual é a nossa motivação de ajudar o pastor, de ajudar alguém, de pregar o evangelho? Qual é a nossa motivação de ter um canal, uma plataforma no YouTube? Qual é a nossa motivação? As nossas motivações e nossas intenções devem ser puras, honestas, diante de Deus. Dentro de uma terceira análise, nesses pontos de Jesus ensinando a respeito das bem-aventuranças, nós temos um impacto no mundo. As últimas bem-aventuranças mostram como o cristão deve interagir dentro de uma sociedade. Afinal de contas, meus irmãos, nós estamos no mundo e o próprio Sermão da Montanha vai nos demonstrar que nós devemos ser sal da terra, que nós devemos ser luz do mundo. O sal influencia, ele dá sabor à luz, aonde ela chega, ela dissipa as trevas. Ou seja, ela traz claridade, ela traz iluminação, clareza. Nada fica oculto aonde a luz ela está. Então, meus queridos irmãos, como cristão, o nosso impacto no mundo deve ser positivo. Pacificadores, aqueles que buscam a reconciliação e a paz. Essas pessoas são reconhecidas como filhos de Deus. Os filhos de Deus são diferentes. Os filhos de Deus têm caráter. Os filhos de Deus, aonde eles chegam, eles fazem a diferença. Então eles conseguem impactar uma sociedade, né? Nós temos vários exemplos de avivamentos que aconteceram ao longo da história. Pessoas que conseguiram impactar com a sua maneira de falar, influenciar com a sua maneira de agir. E esses pacificadores são chamados de filhos de Deus. Quer ser chamado de filho de Deus? Anda como ele anda, fala como ele fala, age como ele age. Tem um livro, irmãos, um autor de um livro que diz assim, o título do livro: Em seus passos, o que faria Jesus? Qual decisão Jesus tomaria em relação a essa decisão que você tomou? Em seus passos, o que faria Jesus? E isso é para nós refletir. Será que Jesus agiria como nós agimos? Dentro da sociedade? Será que Jesus andaria onde eu ando? Tomava a decisão que eu tomo? Então é para a gente analisar o impacto no mundo. A Bíblia fala dos perseguidos. Jesus alerta que viver esses valores pode gerar oposição. No entanto, a alegria do crente permanece, pois sua recompensa é eterna e ele se une ao legado dos profetas. Porque a igreja de Cristo, irmãos, é uma só. A igreja de Cristo é composta pelos profetas que foram fiéis a Deus.
A igreja de Cristo é composta pelos patriarcas que foram fiéis a Deus, pelos reis que foram piedosos. A igreja de Cristo é composta pelos discípulos que foram fiéis, que na verdade concluíram seus ministérios de forma fidedigna. A igreja de Cristo é composta pelos apóstolos que foram fiéis, pelos pós-apostólicos que foram fiéis, pelos reformadores que foi fiéis, pelos crentes de 100 anos atrás que foram fiéis, pelos crentes de hoje que foram fiéis. Nós nos unimos, aqui está dizendo, os profetas também foram perseguidos. Isso não quer dizer que nós iremos viver uma vida cristã somente de sombra e água fresca. Uma vida sem luta, sem dificuldade. Esse não é o evangelho que Jesus ensinou. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. E Jesus está dizendo, eles foram perseguidos, e se vocês forem perseguidos pelo meu nome, vocês serão bem-aventurados, porque os profetas também foram perseguidos antes de vós. Então, meus queridos, aqui é uma análise para a gente fazer um termômetro. Como que está a nossa vida como discípulo? Será que nós estamos cumprindo aqui? Porque aqui é característica de um verdadeiro discípulo. O discípulo que é manso, que chora, que é pobre de espírito, que tem fome, que é misericordioso, que é limpo de coração, que é pacificador, e que pode até ser perseguido pelo nome de Jesus. Essa é a marca distintiva de um discípulo que vai morar no céu. Que Deus abençoe sua vida, levante suas mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão, que a consolação do Espírito permaneça sobre vós, hoje e sempre. E que você possa dizer amém. Deus abençoe sua vida e sua família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.